Jesus para todos. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 6, dos versos 25 ao 32. Mateus, capítulo 6, dos versos 25 ao 32. Amém? O texto sagrado diz o seguinte: por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homem de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Vamos orar? Pai, no nome do Senhor Jesus, pedimos que Tu fales ao nosso coração, Tu faças aquilo que eu não sou capaz de fazer, e que nós possamos assimilar a Tua palavra e possamos colocá-la em prática nas nossas vidas. Oramos assim com gratidão, no nome de Jesus. Amém. Meus amados, nós continuamos falando sobre ansiedade, ou seja, não andeis ansiosos. Este é o tema da série de mensagens. E fazemos isto porque nunca se viu tanta gente vivendo preocupada como nos dias atuais. E isto revela muito mais que responsabilidade. Às vezes parece que as pessoas estão ansiosas porque são muito responsáveis, preocupadas, e também isto é verdade. Mas, além de responsabilidade, isso revela, em muitos casos, falta de fé. E falta de fé no Deus Todo-Poderoso, no Senhor dos Senhores, no Jeová Jireh. As pessoas vivem preocupadas, em sua grande maioria, porque não recorrem a Deus, ou quando o fazem quando as coisas já estão totalmente degringoladas. E quando o fazem, muitas vezes o fazem de forma superficial. Falta-lhes conhecimento de Deus e, por isto, falta-lhes fé. Segundo James B. Shelton, que é um comentarista do Evangelho de Mateus, ele, nessa passagem do Evangelho, diz: não se preocupe, é a mensagem de grande consolo de Jesus para o verdadeiro crente. Então, antes de mais nada, a mensagem que Jesus pregou para todos nós foi uma mensagem de consolo, sobretudo em dias difíceis como os que estamos vivendo, em dias de incerteza, em dias nos quais, como eu já falei aqui, muitos ficam preocupados se candidato A, B ou C vai governar a nação, vai governar o Estado. E esta não deve ser a preocupação de um cristão autêntico. A preocupação de um cristão autêntico deve ser a preocupação de entregar a Deus e depender de Deus, porque sabe que Deus é o que cuida de cada um de nós. E isso eu tenho dito aqui constantemente nos últimos dias. Há neste texto 3 perguntas que Jesus fez e uma afirmação que mostram o quanto Deus tem controle nas nossas vidas e como nós não podemos e não devemos, inclusive, andar preocupados.
Jesus havia começado a discorrer sobre a impossibilidade de se servir a dois senhores. No caso, servir a Deus e as riquezas, porque, segundo ele, ou a pessoa odiaria um e amaria o outro, ou se dedicaria a um e desprezaria o outro. Isso está no verso 24, no verso imediatamente antes daquele que nós lemos aqui a partir do verso 25. Esta é a razão pela qual o versículo 25 começa com a conjunção conclusiva. Ele começa dizendo, pelo fato de que muitos buscam agradar a dois senhores. Jesus estava falando em riquezas. Alguns buscam agradar a Deus e aos políticos, outros buscam agradar a Deus e tentar conformar com o seu dia a dia. E esta é a razão pela qual eu tenho dito, e nós temos orado por isso, que a igreja está, eu quando falo igreja, não estou falando de outras igrejas, estou falando desta, está passando por um marasmo espiritual, porque tudo bem, houve o culto de 10h30 e tinha muita gente, mas à noite tem faltado muita gente que nem vem no de 10h30, vem no das 18 horas, porque ficam priorizando seus projetos de vida em detrimento, obviamente, do serviço ao Senhor, do culto ao Senhor. Então ele disse, por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que lhe irão vestir. Após estas palavras, como nós lemos, ele apresentou as aves e as flores, apresentou uma forma de se referir às aves e às flores, e aí questionou, será que vocês não valem muito mais do que as aves? E outra questão que ele fez, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. E nestes casos, Jesus não estava nos mandando que não atentássemos para as atividades necessárias da vida cotidiana. Ele não estava nos ensinando a ser irresponsáveis, até porque isso seria impossível. O que ele nos disse foi que quando observamos as aves e observamos as flores, percebemos o cuidado providencial de Deus por elas. E que são criaturas, segundo as palavras do próprio Jesus, menos valiosas do que nós. E se ele assim trata as aves, se ele assim trata as flores, imagine a cada um de nós. Num outro caso, Jesus afirmou que o homem, com sua inquietação, não poderia acrescentar um côvado à sua vida. Isto está no versículo 27, que diz assim, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida. Aliás, como hoje sabemos, as preocupações podem diminuir a vida e têm encurtado a vida de muitos, ao invés de acrescentar um côvado que seja, e este é o significado das palavras aqui constantes. E cabe aqui um esclarecimento. No original, a palavra pestos, que quer dizer literalmente uma medida de comprimento, no caso um côvado era o equivalente a 45 centímetros. Então, a palavra pesto significa uma medida de comprimento, e eliquia significa estatura. Assim, o texto seria mais ou menos assim, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Seria esta mais ou menos a interpretação, se fôssemos buscar o original. Todavia, pestos também pode ser empregado metaforicamente para indicar medida de tempo. E eliquia, em muitos casos, indica idade. Por exemplo, em João, no capítulo 9, verso 21, há aquela história do cego que nasceu, que era cego de nascença e que foi curado. E quando os homens, os religiosos, foram perguntar aos pais deles se eles sabiam quem tinha sido curado, os pais, com medo de serem expulsos da sinagoga, disse, perguntem a ele tem idade. E a palavra usada ali foi exatamente ele que tinha a ver
com isso. E por que algumas traduções trazem idade? Possivelmente porque os homens se preocupam talvez mais com o tempo da sua vida do que com a sua altura. Eu tenho a impressão que tem muita gente que queria ser bem baixinho, mas viver eternamente, né? Ninguém se preocupa muito com isso. Por isso, algumas traduções trazem hora no lugar de côvado, que, repito, significa 45 centímetros, e trazem vida no lugar de altura. Então, tem algumas traduções que diz: qual de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma única hora ao curso da sua vida. Mas, independentemente desta tradução, desta diferença de tradução, a mensagem que fica é que a preocupação excessiva não produz nenhum benefício importante para as nossas vidas. Pelo contrário, ela muitas vezes nos afasta de coisas importantes, sobretudo do próprio Deus. Muitas vezes, nós, quando estamos muito preocupados, nós dobramos os joelhos para orar e, de repente, a mente já está lá nas preocupações, ao invés de estarmos conversando com Deus, não é? Porque ela tem esse condão de nos afastar do Senhor. Então, no último caso, Jesus mandou que seus discípulos tivessem fé. Os versos 30 a 32 consta exatamente isso. Diz assim: ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada do forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. O que ele quis dizer com isso, meus amados, foi que este sintoma de pequena fé, este sintoma de não colocarmos a nossa fé no Senhor, porque pequena fé tem a ver com não colocarmos a fé em Deus, não crermos nele como deveríamos. Nós até todos recebemos uma medida da fé igual, mas o problema é que muitas vezes não desenvolvemos ela, porque colocamos ela em muitas outras coisas. Então é mais fácil acreditar, por exemplo, no ministro da Economia, que diz que tudo vai dar certo, do que acreditar que Deus pode fazer tudo dar certo. É mais fácil acreditar em pessoas que nós vemos, ou não acreditar nelas, do que nos dirigirmos a Deus. Então, quando ele diz que este sintoma de pequena fé, os homens têm pequena fé, ele estava dizendo que este sintoma revela uma doença espiritual. Me permita usar esse termo, doença espiritual, que presume e age como se Deus não se importasse, ou como se Deus fosse incapaz de dar sustento a cada um de nós. E quando eu falo em sustento, eu não estou, embora o texto tenha falado aqui sobre questões materiais, sobre vestir, sobre comer, essas coisas, mas quando eu falo sustento, falo em tudo, em todos os aspectos. Deus é aquele que cuida de nós em todos os aspectos, é aquele que nos traz equilíbrio nas nossas vidas, emocional, financeiro, familiar, há um equilíbrio. Por isso que o apóstolo Paulo, quando estava escrevendo para os filipenses, e agradecendo a eles por uma oferta que eles haviam mandado para ele, disse assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas em glórias, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Então, cada uma significa todas elas, podem ser emocional, pode ser de relacionamento, pode ser financeira, pode ser o que for. Deus é aquele que cuida de nós e traz equilíbrio para cada um. O que nós temos que fazer é apenas crer. E é impressionante como nós somos incrédulos para algumas coisas. Nós somos muito crentes para algumas, por exemplo, nós cremos que Jesus ressuscitou. Isso para alguns é loucura, mas nós cremos. Nós não vimos o corpo dele, nós não vimos ele ser morto, mas nós cremos. Nós cremos que ele venceu a morte e nos trouxe a vida eterna. E isto é fantástico, crer nisso. Mas não somos capazes de crer que ele pode, muitas vezes, nos ajudar num problema que estamos vivenciando. E aí nós queremos resolver do nosso modo.
Nós somos muito incrédulos, e isso significa pecado, incrédulos para algumas coisas. Por isso que eu falei em doença espiritual, porque para nós é muito mais fácil, nós queremos resolver do nosso jeito, da nossa maneira e no nosso tempo, do que esperar em Deus, esperar que Ele o faça de acordo com a vontade dEle e no tempo dEle. Então, nós precisamos aprender a crer, porque a preocupação nos impede de crer, porque ela é a antítese da fé. É o contrário, você tem a tese e tem a antítese, né, da fé. No caso aqui da fé, preocupar-se é viver, preocupar-se em demasia, sobretudo, é viver dizendo que nós não cremos em Deus, embora digamos com a nossa boca, mas as nossas atitudes revelam que nós não cremos no Deus eterno, como deveríamos crer. Aquele Deus que enviou o seu único Filho para morrer na cruz, que amou o mundo de tal maneira que nós cremos nele por isto, nós não somos capazes de crer que ele pode resolver as coisas para nós. Talvez um dos capítulos da Bíblia mais fantásticos que existem é o chamado capítulo dos heróis da fé, que fala sobre todos aqueles que viveram pela fé. E é interessante quando ele fala em Abraão, ele diz, pela fé, Abraão ofereceu o seu filho Isaque, porque creu que Deus poderia ressuscitá-lo. Isto sim, é crer. Ora, Deus tinha dito para ele, você a sua herança será bendita e todas as famílias da terra serão abençoadas por ela. E a herança não será de Ismael, não será do servo, será de Isaque. Aí, de repente, Deus pede Isaque. Então, Deus é Deus de mentira, é Deus de conversa fiada. Poderia pensar Abraão, é um Deus que não sustenta aquilo que diz. Mas uma coisa é certa, quando Deus começa algo, ele termina. Quando Deus promete, ele faz, porque ele vela sobre a sua palavra. Eu disse isso hoje pela manhã. Ele vela sobre a sua palavra para a cumprir. Então, se ele prometeu que vai fazer, ele faz. Nós temos que esperar, saber e esperar nele. Então, Abraão pensou, bom, Deus está pedindo Isaque e me diz que a minha herança vai vir de Isaque, então ele vai ressuscitá-lo. Simples assim, raciocinou de uma forma muito simples e não poupou o seu filho. Poupou porque Deus o poupou, mas não Isaque, não Abraão quis poupá-lo. Então, nós precisamos entender que nós precisamos crer, porque se nós não crermos, nós estaremos vivendo a antítese da fé. Eu não posso deixar de dizer, no entanto, meus amados, que as pessoas vivem preocupadas porque, estando insatisfeitas com a situação na qual se encontram, não apenas deixam de recorrer a Deus, mas passam a procurar um culpado para a situação. Então, a fé dá lugar à queixa, muitas vezes. Nós vemos essa atitude, por exemplo, apenas para dar um exemplo bíblico, entre tantos que poderíamos dar, mas nós vemos essa atitude no povo israelita, que havia sido libertado do cativeiro babilônico, ou melhor, do cativeiro egípcio. Havia 400 anos que a nação de Israel sofria com a escravidão. E aí, não apenas sofria, como sonhava com a libertação. E aí Deus levantou Moisés para ser o responsável por aquela libertação, fato que acabou acontecendo após as 10 pragas que Deus mandou para o Egito, como todos nós conhecemos a história. Eu estou apenas trazendo a memória de vocês, mas todos nós a conhecemos. O fato é que quando eles se depararam com o Mar Vermelho, se viram acuados pelo exército de Faraó que os perseguia. Então, vejam que sinuca de bico, sinuca para testar a fé mesmo. Na frente, um mar intransponível, atrás, um exército invencível. E aí, o que é que o povo fez? Ao invés de recorrer a Deus, começou a procurar um culpado. Em Êxodo, no capítulo 14, versos 11 e 12, há um relato interessante. Disseram a Moisés, será que foi por não haver sepultura no Egito que você nos tirou de lá para que morramos neste deserto? O que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Não foi isso que dissemos a você no Egito? Deixe-nos em paz para que sirvamos os egípcios, pois teria sido melhor para nós servir os egípcios do que morrer no deserto.
Então, este é um exemplo de uma atitude muito comum no povo de Deus, uma atitude que leva a pessoa a uma preocupação profunda, a preocupação com o que pode lhe acontecer caso dê um passo de fé. E se eu der um passo de fé, eu vou ter problemas sérios. E aí isso faz elas aceitarem a situação presente, levando-as a viver insatisfeitas com a vida, por não alcançarem aquilo que almejam. Entretanto, quando tentam alguma coisa e não alcançam os objetivos, se arrependem por não ter continuado como estava e procuram culpados para o seu provável fracasso. Então, eu sou assim porque fulano de tal me sacaneou, ou então porque Deus fechou as portas para mim, e não diz isso com a de quem acredita que Deus fechou, porque abrirá uma porta muito maior. Diz isto porque pensa que Deus simplesmente não quer conversa com ela. Ainda quinta-feira, estávamos, acho que quinta ou terça-feira, não lembro, estávamos na reunião da EDG e eu lembrei de algo interessante que aconteceu comigo há alguns anos. Alguns anos é um eufemismo, para não dizer assim, que já faz algum tempo. E eu lembro que eu havia saído do Exército, e aí já tem 42 anos que eu saí do Exército. 40 e... Quantos anos tu tem, Daniel? 41 anos, que é a idade que Daniel tem, é a idade que eu saí do Exército, é para me chamar de velho mesmo. 41 anos que eu saí do Exército e tinha um laboratório muito famoso aqui, ainda existe esse laboratório, que fez um concurso para representante comercial. E eu me inscrevi, passei no concurso, e depois do concurso tinha um curso preparatório. E esse curso funcionava da seguinte maneira: nós chegamos lá numa segunda-feira pela manhã e fizemos uma prova, sem saber de nada. Se passássemos na prova, continuávamos estudando. Ao término do dia, por volta das 17 horas, fazíamos uma prova sobre o que havíamos estudado. Se passássemos, continuávamos até 8 horas da noite, pegávamos o material, levávamos para casa para estudar, para no outro dia fazer uma prova de manhã. E assim era, ia eliminando todo mundo, porque só tinha uma vaga. E aí, eu passei na primeira, e passei na segunda, e fui passando, e chegou um tempo que eu ia, era no Recife, eu ia para... O local que nós estávamos era nos Aflitos, e, se eu não me engano, nós estávamos hospedados em Boa Viagem, fazíamos a prova nos Aflitos. E ia de ônibus, estudando dentro do ônibus, e chegava em casa, não tinha... Porque tinha que estudar de madrugada, não tinha mais como... para fazer a prova no outro dia, aí eu começava a estudar andando. Fui eu e um rapaz, o rapaz foi reprovado, e ficamos lá. E eu ficava estudando andando, e me encostava nas paredes em pé, porque se me sentasse, eu dormia. E eu sei que teve um dia que me acordaram no chão, eu caí e não percebi lá. Tamanha era a pressão. E aí, quando estava na última semana, final do dia, às 17 horas, eu fui chamado pelo instrutor lá e disse: olha, você é disciplinado, quando vem esse negócio, é feito enfermeiro, vai dar passar um algodão para dar uma injeção. Ele vem logo lhe preparando. E você é disciplinado, você é isso, você aqui não vai ter um problema, você é muito jovem. Você só tem 21 anos e nós queremos pessoas com 23. O cara veio descobrir isso na última semana. E eu podia ter ficado com raiva, mas eu pensei, Deus tem seus planos. E ele tinha falado sobre isso lá. Deus tem seus planos. Então, e graças a Deus que Deus fechou a porta ali, porque Deus tinha outros planos para mim. Mas eu poderia muito bem ficar culpando a todos e a tudo. Né? Perdi tempo, gastei dinheiro, aquelas coisas todas. Não, foi um aprendizado muito grande para mim. E o que eu quero dizer com isto é que muitas vezes, mesmo quando Deus fechar uma porta para nós, além dele ter uma outra porta para abrir, meus amados, ele também nos faz aprender muito. Deus nunca desperdiça uma dor. Quem diz isso é o pastor Rick Warren, que alguns criticam por ser muito liberal, mas essa frase é interessante. Deus nunca desperdiça uma dor. Deus sempre vai nos aperfeiçoar para que nós possamos alcançar aquilo que Ele programou para cada um de nós. Então, numa prova de que Deus não quer que ninguém viva nessa situação, Ele deu o comando para Moisés lá: diga ao povo que siga avante,
que estão clamando a mim por quê? Sigam em frente. E quando seguiram em frente, o mar se abriu, e como tem aí uns pôsteres no Instagram, o cara disse que tinha já um asfalto lá. Mas, bom, o fato é que o mar se abriu e o povo passou, porque Deus cuida daqueles que dependem dele. E Deus abre portas onde não tem, Deus abre o mar, e se Ele não abrir o mar, Ele arruma uma forma de nós passarmos, mas Ele nos ajuda a passar. Ou seja, Deus quer e pode fazer muita coisa pelo seu povo. Entretanto, é preciso que esse povo, ao invés de viver lamentando, faça a sua parte. Ao invés de vivermos reclamando da nossa nação, de político A, político B, vou repetir o que eu disse aqui em outros cultos. Nós precisamos entender que o que faz a diferença é quem reina em nossas vidas, não quem reina no mundo. O mundo jaz no maligno, e o maligno reina neste mundo, nós já sabemos. Mas nós não fazemos parte deste mundo. Não é que sejamos almas penadas, o problema é que nós estamos aqui de passagem. E o problema não, é a solução, mas o problema é que muitos vivem dizendo que vão para o céu, mas acham que vão viver aqui eternamente, vivem como se não tivessem que partir um dia. Então, nós precisamos, na verdade, crer no Senhor, para que, assim, os propósitos que Ele tem nas nossas vidas se cumpram e nós continuemos firmes até o dia em que Ele nos levar para a vida eterna. No lugar de viver lamentando, o que gera uma preocupação tremenda, nós devemos agir, e a ação significa fé em Deus. Resignação com o presente, quando se tem sonhos, mas não tem coragem de persegui-los, é a atitude que gera preocupação. Agora, perseguir sonhos somente por perseguir também não adianta. Deus não quer isto. O que nós temos que fazer é crer nele, depender dele e colocar os nossos projetos diante dele. Porque se ele não tiver aquele projeto para nós, ele vai fechar a porta, mas vai abrir outra para cada um de nós, porque ele não nos deixa desamparados. Como disse Jesus, ora, se Deus veste assim as aves e as flores, quanto mais vocês, que foram criados à imagem e semelhança dele. Isso digo eu, mas a verdade é esta. É importante dizer, no entanto, queridos, que dar um passo de fé não significa dar um passo no escuro, nem significa tomar decisões assodadas, porque isso muita gente faz por pura meninice. Pela fé eu vou fazer isso, pela fé eu vou fazer aquilo. Isso é irresponsabilidade, muitas vezes. Quando nós não... O próprio Jesus ensinou em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, qual de vocês que vai construir uma torre, primeiro não se assenta para saber se pode construir, para que não comece a construí-la e depois as pessoas zombem dizendo, este homem começou a construir uma torre, mas não conseguiu terminar. Ou qual de vocês que vai para uma guerra e não calcula se tem um exército que pode lhes ajudar a vencer? Não é assim que as coisas acontecem. Então, dar um passo de fé não significa ser irresponsável, não fazer cálculos, não olhar para a situação. Significa confiar em Deus, mas fazer tudo segundo a direção dEle, colocando diante dEle e esperando que Ele nos dê orientação. Porque, do contrário, para que Deus? Se fosse assim, para que nós serviríamos a Deus se não fosse para depender dEle em tudo que fazemos? Quando eu tomar um gole d'água assim, vocês dão glória a Deus, aleluia, aí qualquer coisa que é para poder não ficar esse buraco aí. Então, é importante dizer isso, tá certo? Que confiar em Deus é muito mais do que simplesmente também dar um passo de fé no escuro, porque isso é tentar Deus. Ora, nós todos conhecemos a história. Satanás tentou o Senhor Jesus e disse, olha, está escrito, se você se atirar daí, eu mandarei os anjos te segurarem. Aí Jesus disse, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Tem muita gente tentando Deus, né? Vou fazer isso, vou comprar aquilo, vou dar um passo de fé sem antes orar, sem antes depender de Deus, sem antes esperar uma resposta dele, é irresponsabilidade. E isto gera muito mais
preocupação, muito mais dificuldades nas vidas de cada um de nós. Aqueles que creem em Deus devem saber esperar nele, sabedores que são de que tudo tem o seu tempo determinado debaixo do céu. Isso está lá em Eclesiastes, no capítulo 3º. Deus é muito claro. Tudo tem o seu tempo. Há tempo de abraçar, tempo de chorar, tempo de todas as coisas. Nós precisamos também saber esperar o tempo de Deus. Muitas vezes nós pecamos porque conseguimos algo, queremos algo que Deus iria nos dar mais na frente, mas nós queremos antecipar. E aí isso traz problemas para cada um de nós. Traz problemas financeiros, traz problemas de relacionamento, traz problemas de ansiedade, preocupações, porque a pessoa simplesmente deu um passo maior do que a perna. Não vivam preocupados, é o que diz o texto. Esperem em Deus, e Ele fará grandes coisas nas suas vidas. Nós estamos vivendo, para encerrar, dias, aliás, começou hoje, né? A campanha política. Todo mundo promete as coisas e muitas vezes eu vejo os crentes se dividindo, né? Um é o Flamengo, o outro é Fluminense. Não, um é Campinense e o outro é a galinha, pronto. Eu sou do lado A, eu sou do lado B e ficam se degringolando nas redes sociais, ficam muitas vezes, ao invés de gastarem tempo evangelizando, estão gastando tempo falando de política, essas coisas, tal, tudo, preocupados o que vai ser da nossa nação se acontecer isso, se acontecer aquilo, o que vai ser da nossa nação se ela não crer no Senhor. Isso é o que deve nos preocupar. O que vai ser da nossa nação se ela não depender de Deus. O que vai ser da nossa nação se nós andarmos segundo a nossa vontade e não segundo a vontade do Deus eterno. O que temos que fazer é orar, sabedores de que Deus tem o controle da situação. E se Ele permitir que entre pode ser para juízo ou pode ser para bênção. Isso aí pouco importa. O que importa é que Ele sabe o que faz. Ele sabe o que faz. Ele é o autor da nossa história e nós devemos aprender a depender dEle, inclusive nessas coisas também. Não podemos viver, amados, como se não tivéssemos um Senhor. Nós temos um Senhor, o Senhor eterno, o Senhor que cuida de nós, o Senhor que olha para nós e nos compara, como Jesus comparou, com as aves e com as flores. E aí ele diz assim, que nós podemos ser melhor tratados do que as aves e as flores, porque se Deus se preocupa com elas, quanto mais com cada um de nós. Isto para nós é um consolo tremendo, como diria B. Shelton, né? Não se preocupe, James B. Shelton, não se preocupe, é a mensagem de grande consolo de Jesus para o verdadeiro crente. Esperemos no Senhor, saibamos esperar nele, saibamos depender dele, sabedores de que no Senhor nós somos mais que vencedores. Aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo, e é nisso que nós devemos crer, né? Quando Daniel e seus amigos ficaram ameaçados, e eu já falei sobre isto aqui outro dia, eles dependeram do Senhor, e o Senhor não os desamparou, assim como não vai desamparar, tenho certeza, nenhum dos seus. Que Ele, pois, nos abençoe e que nós saibamos depender dEle e confiar nele para a honra e glória do nome dEle. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Foi isso que Jesus nos ensinou a orar, e é isto que nós pedimos neste instante, Senhor. Nós não estamos aqui para que seja feita a nossa vontade, mas a Tua. E que, assim como a Tua vontade ocorre lá no céu, ocorra aqui na terra com cada um de nós. Que nós saibamos depender de Ti, esperar em Ti, confiar em Ti, sabedores de que o Senhor tem o controle da situação. Senhor, perdoa-nos por todas as vezes que pecamos, por não confiar em Ti, por demonstrar falta de fé, por querer agir segundo a nossa vontade.
nos ajude a caminhar dependendo de Ti, andando nos caminhos traçados por Ti, para que assim nós possamos chegar no objetivo que Tu traçaste para cada um de nós. Ajuda-nos, pois, tem misericórdia de nós, nos ajuda a colocar em prática, a lembrar da Tua palavra e a colocar em prática. Porque há momentos que, por sermos humanos, temos uma natureza pecaminosa, nós queremos agir segundo a nossa vontade, nós falhamos nisto. Por isso que já oramos aqui nesta noite, pedindo perdão a Ti pelos pecados, e pedimos perdão mais uma vez, que Tu nos ajude a não ceder à nossa vontade, não ceder à tentação da carne, mas saber esperar em Ti, sabedores de que Tu tens o tempo certo de ação, tens a forma de agir, e os Teus propósitos não podem ser frustrados, segundo consta na Tua palavra. É assim que nós oramos, agradecidos, no nome de Jesus. Amém.